Olá, pessoal, bem-vindos ao Titanic Podcast. Meu nome é Luiz Dalanese. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Titanic Podcast. Sou Nathan Oliveira e hoje nós vamos apresentar o tema principal de hoje. E hoje, como todo historiador do Titanic tem suas curiosidades a respeito da história do transatlântico, nada melhor do que começar com um documentário que foi disponibilizado pela Claro Vídeo, chamado Titanic Blood and Steel, em tradução livre, Titanic Sangue e Aço. Entre um dos temas principais que a gente pode observar nesse documentário é como eles focaram na construção do transatlântico, e não somente nisso, mas como tudo rodava e girava e funcionava na época de 1912. Luiz? Isso mesmo. Eu acho muito legal esse documentário pela qualidade de produção. Então, assim, eu assisti ele já faz um tempo, logo que ele correu o lançamento, que se eu não me engano foi em 2012, né? Ele foi disponibilizado na Claro Vídeo faz pouco tempo, então basicamente tá bem fresquinho aí pro pessoal do Brasil. E a produção, a qualidade dele e os atores, eu achei que foi muito bom acertado, foi uma boa escolha que eles fizeram. Claro que a gente já tá vendo muita coisa parecida, né, Nathan? É uma coisa que já tá aí é meio que um clichê que virou, né? Sim, sem falar que na época do lançamento, 2012, o Titanic ele ficou em alta pelo seu centenário e também pelo relançamento em 3D. Então, a televisão foi presenteada com o Titanic Blood and Steel, que teve o foco para a gente entender um pouco mais sobre os personagens principais que fizeram o espírito do Titanic simplesmente elevar e ser além do que ele se tornou hoje, assim como de seus colaboradores. Assim como também a introdução do RMS Olympic, que por mais que ele tenha aparecido em poucas cenas, deu para nós termos uma noção de como funcionava as coisas, como era a preocupação da White Star Line, os riscos e o que ela considerava preocupante ou não. E também, nessa mesma época, a gente também foi premiado pelo Titanic Minisséries, de 2012, que mais tarde veio a passar na Band, em 4 episódios. Isso é verdade. E uma coisa que eu fiquei muito surpreso foi a qualidade do Blu-ray lançado da série Titanic Sangue e Aço. Uma qualidade muito boa. Então, assim, é difícil a gente ver um Blu-ray sendo lançado, principalmente com um encarte muito bacana. E isso foi uma das questões. E eu acho que pegou todos de surpresa, né? Ninguém imaginaria que ia lançar esse tipo de série, ainda mais na Claro Vídeo, né? Que ela é muito pouco conhecida. Lembrando que quem for assinante de algum serviço pós-pago da Claro tem acesso a esse streaming de graça. Então, se vocês estão aí querendo assistir essa série, aproveita quem for cliente da Claro e consegue já assistir. São vários episódios, então se prepare para uma boa maratona. O que eu mais gostei nessa temporada em si do Blood and Steel é, além do CGI, o enriquecimento de detalhes que eles colocaram para contar as histórias e linkar os personagens de uma forma cronológica. Então, assim, o Titanic ele é muito lembrado hoje em dia pelo naufrágio, pelo acidente, pela insegurança que ele teve. Só que essa série ela foi totalmente contra, ela preferiu mostrar um lado mais humanizado, um lado mais de como que eram as pessoas e a dedicação delas para fazer aquele navio simplesmente ser construído e ele ser aquele charme, ele ter todo aquele foco, toda aquela admiração, toda aquela honra e glória que ele teve. Isso é verdade. Realmente é uma série que me pegou muito de surpresa, porque no momento, né, quando eu comecei a assistir, eu não esperava grande coisa, como foi Titanic de 96, né? Todo mundo ficou meio na dúvida, mas realmente, assim, a produção foi muito boa, foi muito bem contado e todos os capítulos foram muito bem linkados, né? Sim, sim, sem falar que ele acaba, no final do último episódio, ele acaba deixando uma linha para o entusiasta, porque ele termina com o próprio transatlântico iniciando a viagem. Então, se você quer descobrir o que aconteceu depois, ou você tem acesso às minisséries ou os filmes que já foram lançados. Inclusive, para quem gosta de saber o assunto assim mais a fundo, tem outro que a gente gostaria de citar aqui, que é o famoso Fantasmas do Abismo, que teve em alta agora na Netflix. É verdade. Esse documentário ele realmente foi uma grande surpresa, um grande prazer quando ele foi lançado.
Ele teve a participação de Bill Paxton, né? Que ele, nosso querido grande ator já falecido. E é muito legal porque a gente comentar sobre ele agora, nesse momento, nessa alta, tem tudo muito a ver com a tragédia do Titã, né? Do submergível, que implodiu na sua visita ao Titanic. Mas por quê? Né? As pessoas perguntam por quê. Porque, basicamente, esse documentário é uma visita ao Titanic no fundo do oceano. Ele foi produzido pela Disney, que hoje é detentora dos direitos de Titanic de James Cameron. Né? Ele foi produzido em 3D, em alta definição, então ele é uma qualidade muito legal. Ele tem umas transições e uns jogos aí de imagem também muito, muito bacanas, que conseguem colocar você no naufrágio, fazer um mergulho total, né, nesse documentário. Com certeza, sem falar que esse documentário ele foi tão bem produzido que ele lembra mais algo voltado para um cinema, tanto que ele chegou aí para o cinema na época do seu lançamento, e você se sente completamente imersivo naquilo. A forma que eles contam, a forma que eles mostram as imagens, as músicas colocadas no fundo e a atuação daqueles atores, que não são os mesmos do de 97, fazem você ter uma visão tão diferenciada que quando termina você olha e fala, caramba, acabei de sentir aquilo, acabei de sentir essa energia que o documentário queria trazer. E é praticamente um documentário, eu não vou mentir pra você, eu assisti umas 4 ou 5 vezes porque se tornou meu favorito, claro. E quando se trata de James Cameron, a gente sabe que a produção vai ser muito boa. A produção vai ser ótima. Os efeitos visuais especiais que ele utiliza não é meia boca. Então, você pode esperar nada mais, nada menos que uma mega produção, que é o caso do Titanic de 97, que voltou para os cinemas esse ano, por causa dos seus 25 anos. Isso é verdade. E eu gosto muito desse documentário, principalmente como você mesmo falou, ele veio para o cinema, então ele foi lançado como uma questão muito mais de filme. Só que ele não perde esse aspecto do próprio documentário que a gente está acostumado com a Discovery Channel, com National Geographic, né? Então a gente não consegue perder esse foco. Lembrando também para os fãs que tem a trilha sonora em CD. Então quem quiser consegue assistir, ouvir a trilha sonora do Fantasmas do Abismo. E falando sobre o documentário, né? No YouTube. Lembrando, pessoal, na Netflix. É uma curiosidade bem bacana. Quando ele lançou há um tempo atrás, né? A Netflix lançou Fantasmas do Abismo, retirou do catálogo, que ninguém sabe exatamente o motivo, e depois ele acabou retornando para o catálogo antes da tragédia do Titã. Então, basicamente, foi uma coisa meio que eu acho que é uma premonição que o pessoal da Netflix teve. Mas... E depois do ocorrido com o Titã, a curiosidade aumentou. Isso tanto de quem já era entusiasta, quanto de quem estava descobrindo o Titanic. Porque, querendo ou não, o Titanic ele fascina as pessoas até hoje. Então, o caso do Titã, ele foi uma isca. Ele puxou a atenção do público para entender o motivo das pessoas quererem descer lá embaixo, ou desses historiadores querer descer em busca desse navio. E para a gente continuar nesse foco de documentário, né? Eu vou pedir para o Natan falar um pouquinho de documentário que estreou nos 111 anos do naufrágio do Titanic, que é Back to Titanic, da Discovery Plus. Esse documentário, eu revi ele 2 vezes em questão. É um documentário de altíssima qualidade, ele está totalmente em 4K e você pode observar exatamente como o Titanic se encontra hoje. E uma das coisas que eu mais gostei nele é ver que, por mais que já tenham se passado 111 anos do ocorrido, do Titanic em si, o estado do naufrágio, o visual daquele casco, o visual, a estrutura, do jeito que foi afundada, do jeito que ela chegou lá embaixo, ela permanece intacta. Assim, nós conseguimos verificar o quanto ela está se deteriorando, o tanto de bactéria que tem nela, inclusive é um desses focos do documentário, porque eles buscam entender o que está acontecendo para o Titanic estar nesse estado, e o quanto eu daria, assim, eu acho que uns 50, 60 anos para a gente ver alguma coisa de diferente da superestrutura atual, porque recentemente também teve os escaneamentos em 3D, e todo fã de Titanic teve acesso a essas imagens e pôde ver claramente como a proa ainda está reconhecível. Agora, diferente da popa,
tá bem destruída, né? É Totalmente. Como a Fernanda Santana realmente comentou no nosso podcast, no nosso primeiro podcast, mesmo ele naufragado no fundo do oceano, enferrujado, né, ele ainda continua lindo, continua realmente um naufrágio de encher os olhos. Eu acho que é uma coisa que alguns especialistas falam que em 50 anos ele deve perder toda a visão que a gente tem do Titanic, então ele deve literalmente desaparecer para os olhos humanos. Mas como a Fernanda falou, ele continua maravilhoso, mesmo afundado e todo deteriorado. Eu acho que é isso que o documentário consegue trazer pra gente, né, Nathan? Com certeza. Assim, como eu disse para você, no meu ponto de vista, acho que ainda leva um pouco mais de tempo. Porque, por mais que os escaneamentos atuais, as imagens sejam similares a desse novo documentário, a forma que ele está deteriorando, você ainda consegue perceber que tem muito formato ali, tem muita parte reconhecível. Então, por enquanto, até que essa parte totalmente desapareça ou fique irreconhecível, que é no caso da popa, ainda leva um pouco mais de tempo. Sempre tem um filme que fascina desde criança, seja ele uma criança ou um adolescente ou até mesmo um adulto, que desperta a curiosidade ou que seja, assim, explicado de uma forma de entretenimento. Eu acredito que tem uma minissérie de televisão antes de 2012, com essas que a gente citou nesse podcast, tenha chegado nesse nível como uma produção de 97. E trazendo grandes nomes, como a Kate Winslet, pelo primeiro papel dela, eu acredito oficialmente, que entregou ela para a fama, e o Leonardo DiCaprio. Titanic, ele começou num despertar para mim através deste filme, e eu gostaria de ter esse espaço um pouquinho para a gente dar nossa opinião a respeito, já que ele foi relançado pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Foram realmente 3 vezes. Hoje, para todos os fãs que realmente questionam muito onde assistir Titanic de James Cameron, o único local realmente oficial liberado pela Disney é no Star Plus, então desmentindo os rumores que ele iria para Netflix. Né, uma ressalva, a Netflix possui os direitos de Titanic de James Cameron, mas nos Estados Unidos e no Canadá. No resto do mundo ele continua com a Star Plus e pelas subsidiárias da Disney. Então, bem importante a gente salientar isso. Exatamente. E por ser uma mega produção, a gente se encanta a um ponto da gente não conseguir compreender o que é um CGI, o que é uma maquete e o que é um cenário produzido ou, assim, fantasioso. No caso da quebra do Titanic, que é muito bem explorada nessa parte desse filme, quando a gente vai ver os bastidores dele, é tão bem feito que a gente não diz que é uma maquete que está ali naquele momento. É um tipo de filme que faz você entrar, vivenciar exatamente tudo o que acontece ali dentro, e quando termina você meio que desperta de um transe e fala, acabou? Pelo menos essa foi a sensação que eu tive. Esse ano eu tive o privilégio de ver pela primeira vez ele no 3D, em 2012 eu não tive essa chance, e a experiência foi extremamente surreal, tão surreal que eu fui 2 vezes ainda conferir. Eu assisti Titanic lá em 98, quando, né, estreou no Brasil, então naquele cinema tradicional. Depois ele reestreou em 2012, né, com o centenário do filme Titanic, do navio Titanic. Também assisti 4 vezes no cinema naquele momento, que veio Você vê 3D, uma como é bom, qualidade né? muito legal, né? Bem. Depois ele teve um relançamento aí, meio termo, né? Que basicamente ele passou nos cinemas novamente. E finalmente ele chegou agora, em 2023, né? Com os 25 anos, no relançamento, né? Tem muitos res nessa parte, onde ele foi readaptado para o 4K HDR. Então, finalmente, Titanic ele recebeu aquele toque de tecnologia de alta definição que ele merecia. Resta agora a gente esperar o lançamento do Blu-ray 4K, que é uma promessa, né, pela Paramount. Vamos esperar ele ser relançado e ver se ele vai chegar ou não no Brasil, e se para os fãs vai ficar uma lição de casa aí para tentar importar esse Blu-ray dos Estados Unidos. Agora, uma pergunta em si, para você, gostaria de saber sua opinião. Com todas essas produções realizadas, todas essas curiosidades que são citadas, além dos milhares de livros que já foi lançado, mesmo que o Titanic desapareça no fundo do mar, sua opinião, será que ele se torna um transatlântico eterno em memória dos outros? Ele ainda vai continuar daqui uns anos despertando curiosidade e fascínio nas pessoas? Olha, eu acredito, na verdade, sim. Eu acho que
essa grande história, ela está muito atrelada na nossa questão cultural, né? Então, enquanto a nossa sociedade existir do modelo que ela existe atual, eu acho que sim, que a gente tem muito documentário, muito conteúdo, né? Imagens 3D, 4K, muitas coisas foram resgatadas do naufrágio, então a gente tem material para explorar, até mesmo material para poder descobrir novas coisas. Mas a gente deve lembrar que a história do Titanic, ela está enraizada numa questão muito sociocultural nossa, né? Então, o Titanic era um microcosmo da sociedade, a gente tinha a terceira, a segunda, a primeira classe, tinha a parte dos trabalhadores, que eles tinham a parte mais baixa dessa casta. Então, ela era um reflexo, como continua sendo hoje, né? Então, enquanto a sociedade Exatamente. for desse modo, eu acho que, assim, a história de Titanic vai ser sempre usada como exemplo para retratar e para escancarar esse modo social que a gente vive atualmente. Exato. E sem falar que, revendo esse último documentário, o Back to Titanic, que é o disponibilizado pela Discovery Plus, tem uma frase nele que foi tão tocante que eu olhei e foi a coisa mais clara para resumir a história dele. Porque na época ele era um navio que hoje em dia as classes eram muito bem divididas, tinha aquela rigidez, independente do mais rico e do mais pobre. Só que na parte que ele foi citado sobre Guggenheim, ele se veste com a melhor roupa que ele tinha para morrer, porque naquela hora, não importa a classe que você era, todo mundo ia morrer por igual. É, E encerra dessa forma. eu também acho isso. E é muito legal porque a gente vê isso não só no documentário, né? Filme de Cameron, ele existe muita coisa que os cineastas e os pesquisadores acabam trazendo para tona. Eu acho muito legal porque tem um texto que o James Cameron trouxe no documentário que foi feito pela HBO quando lançou o filme lá em 98, em que ele fala assim, teve o Titanic, né? Depois a gente teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, armas nucleares, e ele sempre continua vivo. Mas ele continua vivo por causa de que ele representa tudo isso, né? Muitos historiadores até falam que o Titanic, ele basicamente não foi o fogo que acendeu o estupim da Primeira Guerra Mundial. Porque até aquele momento a Grã-Bretanha era tão poderosa, era tão bem vista, né, como que nada da Inglaterra falhasse, que as pessoas tinham medo de desafiá-la. Uma vez que o maior transatlântico do mundo, britânico, naufraga na viagem inaugural, ele basicamente deu a energia, deu a motivação necessária dos outros países questionarem esse poder britânico, né? Exatamente. E, pelo visto, 111 anos depois, parece que essa lição ainda não foi bem aprendida pelos humanos, que é o caso que a gente vê recente com a construção do Titã. Basicamente é isso mesmo. Eu acho que a grande lição dos cuidados, né, da moderação, ela não foi aprendida dessa vez, infelizmente. Mas vamos ver se realmente essa tragédia que teve do Titã, ela reacende essa vontade das pessoas resolverem, colocarem esses problemas em dia, a nossa sociedade, em questão né? de segurança, com certeza. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso podcast, né? Queria agradecer o Natan. Ele sempre está com a gente na nossa comunidade do WhatsApp, né? Então a gente sempre tem bastante gente trocando conteúdo, né? Tá sempre lá, né? Você também tem os seus desenhos que você faz, né? Quer contar um pouquinho pro pessoal antes de terminar? Eu acho que cada entusiasta tem uma forma diferente, assim, de expressar o quanto é fascinado pela história, o quanto gosta do Titanic, ou dos navios irmãos dele, ou da White Star. A minha forma de demonstrar como eu gosto muito dele, como a história me cativa, é através da arte. Aí quem quiser conferir o meu trabalho, tá lá disponível no meu Instagram. A gente vai colocar o Instagram aqui embaixo para que vocês possam seguir e acompanhar a arte do Natan. Natan, muito obrigado por você participar do nosso Titanic Podcast. Eu que agradeço por essa oportunidade, vocês são ótimos e eu sempre acompanho e aprendo um pouquinho mais a cada vez. A gente também sempre vai em busca de informação. Pessoal, um grande abraço para todos e até o próximo Titanic Podcast.